Olá, Jardim, paz e bem. Nós vamos para mais um devocional do Jardim. O devocional hoje está sendo gravado e ele está baseado no texto de João 17, do 6 ao 17, e tem por título Mais Semelhante a Jesus. Então vamos ler o texto sagrado que diz assim: Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os destes a mim e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhe transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmo. Eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que o tires do mundo, mas que o protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. O versículo que fica em destaque é: Eles não são deste mundo, como também eu não sou. Versículo 16. E quando a gente analisa esse texto, a gente observa que em João 17 a gente encontra Jesus em oração pouco antes da sua prisão e crucificação. Mesmo diante do sofrimento, Jesus não pensa apenas em si. Ele apresenta seus discípulos ao Pai, pede que sejam protegidos e santificados pela verdade. Ser mais semelhante a Jesus não significa apenas conhecer seus ensinamentos, mas permitir que seu caráter seja formado em nós. Essa passagem revela três características que precisam aparecer em nossa vida. Primeira, devemos revelar o caráter de Deus. O versículo 6 diz assim: Manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste. Que do mundo me deste, perdão. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Jesus revelou o nome do Pai, e significa que ele tornou conhecido o caráter de Deus por meio de suas palavras, atitudes e relacionamentos. Quem observava Jesus podia perceber o amor, a misericórdia, a santidade e a justiça do Pai. Então, ser semelhante a Jesus é revelar Deus por meio da maneira como vivemos. Não basta falar sobre amor se tratamos as pessoas com indiferença. Não basta ensinar sobre perdão se alimentamos mágoas. Não basta defender a verdade se nossas atitudes não são verdadeiras. Uma pergunta importante para a nossa reflexão é: o que as pessoas conhecem a respeito de Deus quando observam nossa vida? Quanto mais nos parecemos com Jesus, mais nossas palavras, decisões e relacionamentos apontam para o Pai. Em segundo lugar, para que a gente seja semelhante a Jesus, né? A segunda característica que precisa aparecer em nossas vidas é cuidar das pessoas por meio da oração. No versículo 17, no versículo 9, né, do capítulo 17, Jesus diz assim: Eu rogo por eles. Jesus estava prestes a enfrentar a cruz, mas dedicou tempo para interceder pelos discípulos. Ele pediu ao Pai que os guardasse, conservasse sua unidade, enchesse seus corações de alegria e os protegesse do mal. Quem se parece com Jesus
Não vive concentrado apenas em suas próprias necessidades. Aprende a perceber as dores dos outros e a apresentá-las a Deus. Jesus não pediu que os discípulos fossem retirados do mundo. Ele pediu que fossem protegidos enquanto permanecessem nele. Isso ensina que a vida cristã não é uma fuga dos problemas, mas uma caminhada de fidelidade em meio a eles. Ser semelhante a Jesus é interceder pela família, pela igreja, pelos amigos e até mesmo por aqueles e aquelas que nos feriram. É trocar a crítica antecipada pela oração e o julgamento pela compaixão. E uma terceira característica que nos mostra, a semelhança, com Jesus é permitir que a verdade transforme nossa vida. Versículo 17, Jesus diz assim na sua oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus pediu que seus discípulos fossem santificados. Santificar significa ser separado para Deus e progressivamente transformado por Ele. Essa transformação, meus irmãos e minhas irmãs, acontece por meio da verdade da palavra, perdão. A Bíblia não foi dada apenas para aumentar nosso conhecimento, mas para confrontar os nossos pecados, corrigir nossas escolhas e formar em nós o caráter de Cristo. Não somos santificados pela aparência religiosa, mas pela obediência à verdade. Nós podemos estar fisicamente dentro de uma igreja e ainda assim manter e revelar atitudes contrárias a Jesus. A verdadeira mudança acontece quando a palavra alcança nosso coração e modifica a nossa maneira de pensar, falar e agir. Ser mais semelhante a Jesus é permanecer no mundo sem reproduzir os valores do mundo. É escolher a verdade quando a mentira parece mais conveniente, o perdão quando o ressentimento parece mais fácil e a santidade quando o pecado parece mais atraente. Por fim, tornar-se mais semelhante a Jesus é um processo diário. Por isso precisamos examinar nossa vida e perguntar: minhas atitudes revelam o caráter de Deus? Eu tenho orado pelas pessoas ou apenas reclamado delas? A palavra de Deus está realmente transformando as minhas escolhas? Existe alguma área da minha vida que ainda não se parece com Jesus? Nesta semana, eu rogo para que os irmãos e as irmãs, a começar de mim, escolham uma atitude concreta. Reconcilie-se com alguém, interceda por uma pessoa, abandone uma prática contrária à palavra ou demonstre amor a quem precisa. Vamos tentar fazer esse exercício nesse restinho de semana que ainda temos. A oração de Jesus mostra que ele não deseja apenas nos livrar das dificuldades. Ele deseja nos guardar do mundo, nos guardar no mundo, santificar-nos pela verdade e formar em nós o seu próprio caráter. Que a nossa oração seja: Senhor, revela aquilo que ainda precisa ser transformado em mim. Que minhas palavras, escolhas e atitudes revelem o teu caráter. Faz-me a cada dia mais semelhante a Jesus. Amém. É isso. E para encerrar, oremos, Justo e eterno Deus, te louvamos por este dia e agradecemos a ti, Senhor, porque nos deste a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Exatamente, Senhor, aprender na meditação de hoje, do nosso devocional, como tornarmos-nos, Senhor, mais semelhantes a ti. Então, Senhor, nos ajuda. Não, como Jesus disse, não nos tira do mundo, mas nos livra do mal enquanto nós estivermos em Cristo, Pai. Abençoa a nossa comunidade, abençoa nossos pastores e pastoras,
Abençoa cada um dos ministérios da nossa igreja, cada uma das lideranças e torna-nos, Senhor, cada vez mais semelhantes a Ti. Eu peço a Ti, Senhor, que estejas a dar cura, Senhor, àqueles e aquelas que se encontram enfermos em nossa comunidade ou em nossas famílias, que Tu estejas, Senhor, a nos proteger, a nos livrar do mal, a nos amparar e a nos ensinar a cada vez mais parecermos e sermos semelhantes a Ti, Senhor. No mais, dá-nos um resto de dia, um resto de noite tranquilo, com um sono reparador no momento em que formos deitar as nossas cabeças no travesseiro para dormir e descansar, Senhor. É assim que eu te oro, te agradeço, desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.